Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não vou aqui dizer o horário que eu tô gravando, porque vocês vão assistir em horários diferentes. Mas enfim, lá no final do último vídeo, eu coloquei que possivelmente faria um outro vídeo explicando as questões. E realmente analisei lá e eu vi a necessidade de explicar. Lógico, não as mesmas questões, porque aquelas são com vocês. Mas aí eu vou estar trabalhando algumas e dando algumas dicas para que vocês tenham condições de responder aquela, tá? Chamando a atenção aqui de alguma situação, então, em relação à probabilidade, qual a menor probabilidade e qual a maior probabilidade? Como é que eu escrevo isso na forma numérica? Como é que eu escrevo isso na forma percentual, ok? E para isso eu trouxe aqui, já escrevi para ser mais rápido o vídeo, e já coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, se eu tenho os números num dado convencional, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a probabilidade de ocorrer um número maior que 10? Gente, se eu tenho no dado os números de 1 a 6, como é que eu vou encontrar no dado? Vou jogar lá, o dado vai sair um número maior do que 10. Não existe essa possibilidade, tá? Então, se não existe essa possibilidade, vai ser zero. Então, nessa situação aqui, deixa eu escrever aqui, vou pegar o vermelho. O número de elementos do nosso espaço amostral é quanto? É 6, né? Porque são 6 números que nós temos no dado. Porém, o número de elementos desse evento ocorrer, que é os números serem maiores que 10, vai ser 0. É 0 mesmo, não tem outro número, tá? Escrevendo a probabilidade, então, como é que fica isso? P de E, que é a probabilidade desse evento ocorrer, vai ser igual ao número de elementos do espaço amostral. Eita, passou aqui. Não era assim para fazer. Espera um pouquinho. Não era. Ai, meu Deus, é porque eu só tenho que precisar abrir aqui um pouquinho. Pronto. Número de elementos do nosso espaço amostral. Não, do nosso evento sobre o número de elementos agora do nosso espaço amostral. Deixa eu colocar aqui o símbolozinho da fração. Então, continuando aqui, já que eu perdi lá, vou fazer o seguinte. O número de elementos do nosso espaço amostral é 0, tá? Então, 0 sobre número de elementos... Desculpa aí, gente. Número de elementos do nosso evento ocorrer, 0. Número de elementos do nosso espaço amostral, 6. Gente, 0 dividido por qualquer número é 0, tá? Então, a chance disso ocorrer é nula, ok? Porque não há possibilidade. Então, nessa situação, não existe nenhuma possibilidade de ocorrer esse evento, tá? Então, 0. Esse 0 poderia ser escrito também na forma de fração, tá? Ou de decimal. Então, 0 significa 0%. Então, a menor probabilidade de ocorrer um evento é... Deixa eu pegar aqui a letra. É 0 ou 0%. Certo? Na situação que eu tenho embaixo, então seria o seguinte: qual a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 1? Gente, quais são os múltiplos de 1? Todos os números são múltiplos de 1. Qualquer número, todos os números são resultados de uma multiplicação por 1. Então, uma vez 1 é 1, uma vez 2 é 2, uma vez 0 é 0. Uma vez 10 é 10, uma vez 1000 é 1000. Então, todos os números são múltiplos de 1. Então, nessa situação, lembrando, o número de elementos do nosso espaço amostral, que é o S, é 6, porque são 6 números no dado. E o número de elementos do nosso evento ocorrer, qual é o nosso evento? Ser múltiplo de 1, também é 6 na situação do dado, tá? Eu tenho infinitos números múltiplos de 1, mas no dado, dentro do dado, que é a situação que nós estamos analisando, temos 6 possibilidades. Então, veja o que ocorre aqui, ó. É o total, né? É a mesma quantidade.
Como é que vai ficar essa probabilidade? Então, a probabilidade de ocorrer este evento é igual ao número de elementos do nosso evento. Deixa eu passar aqui, aumentar aqui, dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, que é o total. Deixa eu pegar aqui o lapisinho para escrever o sinal da fração. Bem, continuando aí, ó, o número de elementos do nosso evento é 6. E o número de elementos do nosso espaço amostral também é 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E aí, lembrando, gente, que esse 1 significa total. E quando eu me refiro a total, eu estou me referindo a 100%. Então, eu posso escrever esse 1, que significa o total, ou eu posso escrever em forma percentual, tá? 100%. Então, lembrando, qual a maior probabilidade de ocorrer um evento? Então, seria aqui 1 ou 100%. Se eu for escrever um intervalo dizendo, é daqui até aqui a probabilidade de ocorrer um evento. Na forma numérica, eu vou escrever isso em notação de intervalos, como intervalo, não na reta numerada, que seria do número 0 até o número 1, e aí lembra que entre o 0 e o 1 eu tenho vários números decimais, tá? Que vão 0,00001 até 0,99999, tá? Então, eu tenho vários números aí, entre o 0 e o 1. Mas aí eu conto com 0 e 1. Então, vai ser fechado para 0, fechado para 1. Ou seja, vai do 0 até 1. Então, só lembrando, do 0 até 1, eu teria aí... Vou escrever também na forma de conjunto. Eu teria o 0, aí eu teria... Eu gosto de separar por ponto e vírgula para não misturar por conta dos decimais. Por exemplo, 0,1. Aí eu teria... Eu tô escrevendo alguns, tá? Tem vários outros. 0,25. Aí eu teria pontinho, pontinho, pontinho. Até chegar no próprio 1, tá? Então, aí eu teria essas numerações todas, que vai dar muitos percentuais. Falando em forma percentual, como é que ficaria esse intervalo aí? Ficaria de 0% até 100%. Ou eu poderia também escrever na forma de conjunto, que seria 0%. Aí tem 0,1%, 0,2%, 0,15%, 0,341%, tá? Mas eu vou colocar números mais fechadinhos aqui. Seria 1%, seria 25%, ou seja, todos os percentuais até chegar, pontinho, ao 100%, tá? E aí eu vou fechar o conjunto, deixa eu abrir aqui para ver se fica aqui, para não ficar a numeração na frente do outro ali. Deixa eu puxar mais aqui também, pronto, ficou bonitinho. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção disso aqui embaixo, dessa situação aqui, que o número de elementos do espaço, do evento ocorrer, é menor ou igual ao número de elementos do espaço amostral. Por quê, gente? Porque o máximo de números que eu tenho é 6. Como é que eu vou ter algo mais que 6? Numa situação do dado, por exemplo, tá? Então, não tem como. Numa situação de cartas de baralho, eu tenho 52 cartas. Como é que eu posso ter algo maior que 52? Então, sempre o espaço amostral ele vai estar variando do 0, né, que é a chance de não ocorrer nada, até o número de coisas que a gente tem disponível, tá? Então, ele nunca vai ultrapassar, ou seja, o denominador sempre vai ser um número maior ou igual ao numerador, tá? Então, sempre o de baixo vai ser maior, tá? Só uma observaçãozinha mesmo. Deixa eu parar um pouquinho a gravação para ver. Não, tá ok. Deixa eu continuar lá, porque eu acho que talvez dá para dar umas dicas legais.
Gente, ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número múltiplo de 3 voltado para cima? Vamos só lembrar que no dado nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero números múltiplos de 3 voltados para cima, quantos são os múltiplos de 3 que eu tenho aí? Vai ser o 3 e vai ser o 6. Porque, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, o 3 e o 6. Então, vejam que aqui, o nosso espaço amostral, eu já vou colocar assim, número de elementos do nosso espaço amostral é igual a 6, porque são 6 números que nós temos no dado. O número de elementos do nosso evento ocorrer, qual é o nosso evento ocorrer? Ser múltiplo de 3, são 2. Então, resolvendo essa probabilidade, nós vamos ter a probabilidade de ocorrer este evento vai ser igual ao número de elementos do nosso evento dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, certo? Toda vez que eu pego isso eu perco lá, mas tudo bem. Vamos continuar, vou fazer aqui embaixo. Então, a probabilidade de ocorrer este evento vai ser 2, que é o número de elementos do nosso evento ocorrer, dividido por 6, que é o total de elementos que nós temos, certo? E aí vai ficar essa fraçãozinha, 2 sobre 6. Simplificando 2 sobre 6, a gente vê que os dois são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir por 2 aqui, o numerador, e dividir por 2 o denominador. Lembrando que só podemos simplificar uma fração quando o numerador e o denominador podem ser divididos por um mesmo valor, tá? Então, aí vai ficar agora 1, vou escrever dessa forma, 1 sobre 3, certo? Então, essa é a nossa resposta nessa situação. Vou passar agora para a segunda questão. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais, divisores de 6, ficarem voltados para cima? Tem um detalhezinho maior aí. De novo, estamos falando de dados, porém agora são 2 dados. Então, agora eu vou pensar numa situação aqui. Se eu estou lançando 2 dados, eu tenho uma quantidade bem maior de ocorrer as coisas. Por quê, gente? Vamos pensar comigo. Se eu lanço o dado, pode sair 1 no primeiro e 1 no segundo. É uma possibilidade. Pode sair 1 no primeiro e 2 no segundo. 1 no primeiro e 3 no segundo. 1 no primeiro e 4 no segundo. E assim por diante, até eu ter a combinação com os 6 números do segundo. E aí, gente, vamos lembrar também que vai acontecer a mesma coisa agora. Eu vou até mudar a cor aqui, em relação ao 2. Se sair o 2 no primeiro dado, eu tenho aí o segundo pode ser 1, o segundo pode ser 2, o segundo pode ser o 3. E eu vou parar um pouquinho, deixa eu dar uma pausa para não ficar grande. Pessoal voltando, tá? Talvez vocês nem sentiram que eu parei, mas eu parei para o vídeo não ficar tão grande. Bem, olha só o que eu fiz aqui, uma mágica. Então, eu escrevi aqui todas as possibilidades. Como eu estou lançando 2 dados, tá? São 2 dados ao mesmo tempo, então, eu vou ter resultados, né, de 2 números sempre no dado. Qual a probabilidade de 2 números iguais, divisores de 6? Primeiro, vamos marcar quais os números iguais, ó. Iguais eu tenho aqui, ó, 1 e 1. Eu tenho 2 e 2. Eu tenho 3 e 3. Tenho 4 e 4. 5 e 5. E 6 e 6. Muito bem. Eu quero iguais, já vi. Divisores de 6. Né? Então, números iguais nós já vimos, agora divisores de 6. 1 é divisor de 6? É. 1, ele é um divisor universal, digamos. 2 é divisor de 6? Também, 6 dividido por 2 dá 3. 3 é divisor de 6? Também. E 4 é divisor de 6? 5 é divisor de 6?
e seja divisor de 6, beleza, todo número é divisor dele próprio, certo? Então, divisor é aquele número que eu consigo dividir por ele, né? Então, assim, nessa situação, nós temos, agora, vou mudar a cor de novo, aqui, nós teríamos esse 1 e 1, nós temos o 2 e 2, nós temos o 3 e o 3, que são as respostas possíveis, né, gente? O 4 e o 5 não. Aí nós temos o 6 e o 6. Gente, o nosso espaço amostral agora continua sendo 6? Vejam aqui quantas possibilidades, ó. 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36. Ou seja, eu tenho 6 números no primeiro dado e 6 números no segundo dado. Quando eu jogo os dois dados, e nós já fizemos isso em outras situações, eu tenho 6 chances no primeiro, 6 no segundo, 6 vezes 6, 36, porque eu estou jogando este dado e este dado. E aí eu multiplico. E aí eu tenho 6 vezes 6, que vai dar um total de 36 possibilidades. Aí, para o nosso espaço amostral. E de o evento ocorrer. De o evento ocorrer, já vimos que, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? 4. Aqui, continuando agora, o número de elementos do nosso evento amostral, no caso, é 4. E o número de elementos do nosso evento, aliás, do nosso evento é 4, nosso espaço amostral é 6. Ou seja, 6 não, 36. Deixa eu ver aqui esse vídeo. Já tá grandinho. Mas dá pra terminar essa questão. E aí, eu vou ter a fração. 4 e 36, gente, podem ser divididos. Eu posso simplificar essa fração, tá? Então, eu tenho 4 dividido por 4. Posso fazer já por 4, né, gente? Porque o 36 também é divisível por 4. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. E 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, está aí, ó. A probabilidade de ocorrer um número igual, dois números iguais divisores de 6 no lançamento dos dados é uma chance em 9, tá? Professora, se eu quisesse dar essa resposta em percentual, facinho, só dividir. 1 dividido por 9, vamos lá. 1 é menor que 9, eu coloco o 0 aqui e acrescento o 0, tá? E aí eu tenho 10 por 9, vai dar 1. 1 vezes 9 é 9, para 10 sobra 1. Aí eu coloco o 0 de novo para continuar contando, que eu já coloquei a vírgula aqui. De novo vai dar 1, de novo vai sobrar 1, e aí é uma dízima periódica, tá? 1. Esse número, 1, para arredondamento, não arredondo, então eu vou considerar duas casas após a vírgula, porque é sobre 100, e aí eu tenho 0,11, que como a gente viu lá, entre dois números, entre 0 e 1, ó, eu tenho aqui 0,11, tá? Também seria uma resposta, 0,11, que eu também posso escrever como 11 sobre 100. Por que sobre 100, gente? Porque ali são duas casas decimais, certo? E como é 11 sobre 100, isso significa 11%. E aqui, agora eu vou parar um pouquinho o vídeo para poder continuar as outras, mas vai ser mais rapidinho. Tchau, tchau, até daqui a pouquinho.